Essa é uma questão que já foi discutida pelos principais sistemas religiosos e filosóficos. Seria nossa vontade livre para fazermos o que quisermos, ou estamos sendo controlados por um fator invisível, chamado de destino ou Deus? De acordo com a Vedanta, nosso livre-arbítrio é limitado, pois a nossa vontade e esforço são influenciados diretamente pela lei do karma e por outras leis que desconhecemos agora. Sri Ramakrishna afirmava, de um ponto de vista muito elevado, que é apenas Deus quem está fazendo tudo. Nesta palestra, vamos analisar a questão do livre-arbítrio e destino de acordo com a Vedanta. Swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahim mahisha go brahmadevya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahim mahisha go brahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio e a vontade. Livre-arbítrio e destino. Livre-arbítrio é mais traduzido como a vontade livre, né? Mas tem essa tradução para livre-arbítrio, free will. Essa questão do livre-arbítrio e do destino é uma questão filosófica. Está presente em todas as religiões. Eles discutem a questão do livre-arbítrio e do destino. Será que tudo está pré-determinado por Deus? Ou será que nós temos uma mão no nosso destino? Nós temos como construir nosso destino? Se existe, nós temos livre-arbítrio em realidade para fazer o que a gente quer? Essas questões são questões filosóficas. Foi discutido pelas principais religiões. Será que nós temos um livre-arbítrio ou existe um fator invisível que está controlando a nossa vida, de alguma maneira ou outra, que a gente não vê? Esse fator invisível seria chamado de Deus ou seria chamado de uma força cósmica? O que é isso que pode controlar a nossa vida? Rapidamente eu vou fazer uma abordagem das principais religiões, só para a gente ter uma ideia do que cada uma pensa. Assim, as 5 principais religiões, 5 ou 6. Primeiro, o cristianismo. O cristianismo fala que nossa alma foi criada à imagem de Deus. Dessa maneira, nós temos a mesma perfeição de Deus, pois foi criado à imagem de Deus. Mas aconteceu que o homem ele tinha o livre-arbítrio, ele podia escolher entre o bem e o mal. Mas aconteceu que houve um pecado original. Por causa desse pecado original, o homem perdeu o livre-arbítrio, ou seja, ele passou a ser, o destino dele passou a ser dominado pelo pecado original e ele depende da graça divina para superar isso. Essa é a visão básica do cristianismo. Então, é a primeira escolha do homem, né, do ser humano, entre o bom e o mal, que foi representado por Satã. Isso tem uma linguagem altamente simbólica. Isso que a gente vê na Bíblia tem uma linguagem simbólica que tem um fundo filosófico também. Agora, o budismo. O budismo, Buda ele sempre negava a existência de um Deus, ou a existência de deidades, ou de qualquer fator externo que pudesse, de alguma maneira, controlar a nossa vida. Buda, ele era, desde o início da pregação dele, ele era contra que houvesse uma força externa que controlasse o destino do ser humano. Isso está muito ligado ao contexto de Buda da época, né? Que tudo era dominado pelos brahmanes. Então, para você fazer qualquer coisa, você tinha que pagar os brahmanes.
todo o seu destino estava dominado pelos Brahmanes. E Buda ele foi completamente contra isso. Ele disse: você seja uma luz para você mesmo. Você mesmo pode construir o seu destino. E ele falou as últimas palavras de Buda para o seu discípulo, né, o principal discípulo, Ananda, foram as seguintes. Ele falou: ó Ananda, neste mundo tudo é transitório. Lute pela liberação pelo seu próprio esforço. Seja uma luz para você mesmo. Então, essas foram as últimas palavras de Buda para o discípulo dele. Então, ele diz que nesse mundo tudo é transitório. Isso é uma das doutrinas básicas do budismo, né? Que tudo é transitório, tudo está mudando. Mas Buda, ele acreditava na questão do karma. Então, ele dizia que nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos. Ele pregava a lei do karma. E ele falava também que os maus karmas podem ser anulados pelos bons karmas. Ele acreditava nisso. A filosofia chinesa, que é uma mistura, né, de várias coisas, taoísmo com budismo, principalmente hoje ainda. Mas eles acreditam que existe uma palavra chamada Ming, que é o equivalente a destino. Então, de acordo com essa filosofia chinesa, o destino ele já era uma coisa que é um decreto do céu, ou seja, uma coisa que já estava fixa. Então, isso já estava determinado o destino do homem na Terra. Até a hora da morte já estava fixa. Então, isso é um tipo de filosofia. Claro que estou explicando de uma maneira bem simplista, mas era que o nosso destino já estava pré-determinado. Agora, vindo para o Ocidente, os filósofos gregos, eles usavam duas palavras principais. Uma era fortuna e outra era destino. Então, o que nós falamos hoje, essa é a boa fortuna, ou seja, essa palavra usada, fortuna, como destino, é uma herança dos gregos. Então, existiam essas duas coisas. E eles consideravam que a fortuna é algo que nós podemos criar, nós podemos mudar, de acordo com a nossa ação. Mas o nosso destino já estava determinado, pré-determinado. Então, os filósofos gregos acreditavam nisso, que nosso destino estava pré-determinado por um fator invisível. Tanto é que na Grécia existiam vários oráculos. Ainda existem os oráculos, que a pessoa, principalmente em épocas de guerra, eles iam consultar os oráculos para ver o que eles diziam, qual seria o destino da pessoa, qual seria a carta da pessoa. No hinduísmo tem muito isso também, assim, de acordo com a astrologia, você calcular o destino da pessoa. Na crença dos judeus, eles acreditavam que o ser humano, o homem, ele é um mestre do seu próprio destino. Ele não tinha que depender do Deus, ou seja, uma coisa é Deus, outra coisa é o homem. Então nós somos os responsáveis pelo nosso próprio destino. Então o homem cuida das ações do homem e Deus não é envolvido nessa questão. Então, os judeus acreditam nisso. No islamismo, por fim, né, eles, no Alcorão, tem diversas passagens mencionadas a respeito de que existe algo pré-determinado com relação ao destino do ser humano. Então, nosso destino aqui na Terra, o que nós vamos receber, já é algo pré-determinado. Então, o céu e o inferno já é algo pré-determinado. Tem uma filosofia por trás disso também. De acordo com o hinduísmo, agora nós vamos abordar daqui para frente o que o hinduísmo fala, né? Essa questão do livre-arbítrio e o destino. Com relação ao destino, o que o hinduísmo fala? A crença hindu é que existem duas coisas em jogo, com relação, quando nós falamos em destino, quando nós falamos no livre-arbítrio. Existe uma questão do auto-esforço, né, que nós podemos fazer, nós somos livres para fazer, que depende do nosso livre-arbítrio. Mas existe uma outra coisa que é a lei do karma, que é um fator invisível. Então essas duas coisas estão sempre em jogo na nossa vida. Uma coisa é o auto-esforço e a outra coisa é a lei do karma. Além da lei do karma, existem outros fatores invisíveis que controlam a nossa vida. Vários outros fatores que nós não somos capazes de perceber com a nossa razão. Então, esses fatores controlam a nossa vida também. No Bhagavad Gita, Arjuna pergunta para Shri Krishna em determinado momento que o que faz com que uma pessoa faça o mal independente da vontade dele. Ou seja, às vezes uma pessoa não quer fazer o mal, mas ela comete o mal. Isso acontece com a maioria das pessoas, né? Não é que as pessoas são ruins, elas cometem o mal a despeito de elas quererem fazer o bem. É como se uma força impulsionasse a pessoa
compelisse a pessoa a fazer o que ela não quer, né, fazer o mal. Então, o Shri Krishna responde essa questão, né, que Arjuna pergunta, o que é que compele a pessoa? E Krishna falou que o que compele a pessoa não é algo que está fora, mas é algo que está dentro dela. São coisas do passado, são coisas que pertencem ao passado, que são relacionados às nossas impressões do passado, né? As várias impressões do passado, samskaras. Os filósofos hindus, eles falam que é muito difícil você vencer completamente as influências do passado, porque essas são coisas que estão arraigadas dentro da nossa psique, dentro do nosso corpo sutil. Mas, através do alto esforço, é possível você superar. Então, é possível você conseguir vencer essas forças do passado grandemente através do seu alto esforço. Sri Ramakrishna deu um exemplo para explicar isso. Ele falava que uma pessoa que estava destinada, através dos seus karmas, a, por exemplo, perder uma perna, ou acontecer alguma coisa de ruim, mais ruim, né? Uma coisa de pior, ela recebe apenas o picão de um espinho, por exemplo, por causa do alto esforço que ela fez através das práticas espirituais, do alto esforço que ela fez para vencer as coisas do passado. A Santa Mãe falava muito isso também. Nós podemos amenizar os karmas do passado através dos karmas do presente. Uma outra coisa importante que no Bhagavad Gita é mencionado, num dos versos, se eu não me engano, no capítulo 3, ele fala que em toda a ação que nós fazemos aqui, existem 5 fatores que estão por trás de qualquer ação. Então, qualquer coisa que você faz aqui na Terra, tem 5 coisas que estão por trás disso. A primeira coisa, ou seja, 5 fatores que são necessários para realizar qualquer ação. O primeiro deles é o corpo. Então, o corpo, nós precisamos do corpo para fazer as ações. E o corpo tem que estar em bom estado, ele tem que estar saudável. A segunda coisa é o agente. É um sentimento de ego, ou seja, eu vou fazer a ação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A terceira coisa são os órgãos dos sentidos, porque através dos órgãos dos sentidos é que o corpo vai ter contato com o mundo externo. A quarta coisa são os pranas, que são as forças vitais. São 5 pranas principais. Nós precisamos dos pranas para exercer a nossa vida, para realizar ações. E por último, Shri Krishna fala que existe um 5º fator, que é um fator invisível. Então, esse fator invisível, ele não descreveu mais o que seria esse fator invisível. Mas a gente pode inferir que é a vontade de Deus, ou o karma do passado. São essas 2 coisas. Mas em qualquer ação que a gente faz, existe um fator invisível que está determinando se aquela ação vai ser realizada ou não. Ou seja, qual vai ser o resultado daquela ação. Então, Shri Krishna, ele fala no capítulo 18, depois de tudo isso, ele fala, tome refúgio no Senhor de todas as maneiras possíveis. Ele fala isso, tome refúgio no Senhor de todas as maneiras possíveis. Porque essa questão do livre-arbítrio e do destino é um grande mistério. Ou seja, nós não temos como determinar como funciona realmente o nosso destino aqui na Terra, como funciona realmente o nosso livre-arbítrio. A razão infinita não consegue discernir de forma apropriada como funcionam essas coisas. Então, ainda de acordo com a filosofia hindu, tem uma história no Kena Upanishad que está relacionada à questão do livre-arbítrio. Ou seja, esse orgulho que a gente acha, que a gente tem, de que a gente nós somos os responsáveis por tudo que nós fazemos. Eu fiz algo bom, então eu sou responsável, eu sou talentoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, essa história do Kena Upanishad é uma história conhecida. Então, certa vez, os deuses obtiveram vitória sobre os demônios. Depois deles terem vencido o demônio na batalha, eles ficaram com muito orgulho entre si. Eles ficaram achando que eles venceram os demônios. Mas, em realidade, quem deu a força para eles vencer os demônios foi Brahma, que é o Ser Supremo. Então, Brahma, observando que os deuses estavam todos orgulhosos, ele resolveu ensinar para eles uma lição.
ele apareceu diante, os deuses estavam discutindo entre si, né? Cada um se glorificando, quando Brahma apareceu na forma de uma luz, na forma de um espírito. Na verdade, os Upanishads falam na forma de um espírito. Eles não descrevem o que é o espírito. Falam que Brahma apareceu na forma de um espírito. E os deuses, né, curiosos, eles ficaram vendo aquela luz ou aquele espírito e quiseram saber quem era ele. Então, eles resolveram mandar primeiramente Agni, que era o deus do fogo. E Agni chegou e viu aquela luz, aquele espírito, e perguntou, quem é você? Na verdade, aquela luz que perguntou para ele, quem é você? E Agni falou, eu sou o deus do fogo. E a Brahma falou, o que você pode fazer? Ele falou, eu posso queimar qualquer coisa, eu sou o deus do fogo. Então, aquela luz jogou diante dele uma pequena straw, vamos dizer, uma palha, né, um pedacinho de madeira, e falou para ele, queime esse pedacinho de madeira, já que você pode queimar tudo. E o Agni ficou ali tentando queimar um pedacinho de madeira e não conseguia. Ele ficou um tempão tentando e não conseguia. Até que, humilhado, ele voltou para os outros deuses e falou que ele não conseguia. E assim, um por um, os deuses foram conversar com essa luz. O deus do vento foi lá e o Brahma jogou novamente um pedacinho de madeira e falou, sopre, já que você é o deus do vento, sopra esse pedacinho de madeira, essa palha, né? E ele não conseguiu de nenhuma maneira. Finalmente, foi o rei dos deuses, né? O principal dos deuses é o Indra. Isso é uma história dos Upanishads. Então, os deuses são os deuses védicos, né? O Indra se encontrou com Brahma e, finalmente, quando ele chegou perto daquela luz, aquela luz se transformou numa forma feminina, deslumbrante, cheia de ornamentos. E Indra perguntou, quem é você? Ele falou, eu sou Uma, né, a força cósmica. E aí começa nos Upanishads uma explicação de Uma, explicando para os deuses que não foram eles que venceram os demônios, que foram Brahma. Então é uma explicação filosófica muito bonita, explicando que é apenas Brahma que faz tudo, que os seres humanos acham que são eles que estão fazendo, mas é Brahma que está fazendo tudo. Então a vitória dos deuses, na verdade, não foram dos deuses, foi de Brahma. Então é uma história muito bonita dos Upanishads, que tem um verso, né? Pela sua força o fogo queima, o vento sopra, a água molha e a morte realiza as suas funções. Então essa é uma história bonita que está no Kena Upanishad, da questão do livre-arbítrio, né? Com relação ao livre-arbítrio, o que a Vedanta fala? Sri Ramakrishna também falava isso, que nós temos um certo livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio ele funciona dentro de certos limites. Nós temos um livre-arbítrio limitado, nós podemos agir dentro de certos limites. O exemplo que foi dado é o exemplo da corda, a corda que foi amarrada num poste. Então imagine que você amarra uma corda num poste e uma corda que tem 10 metros. Né? Qual é o tamanho do seu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio, não, o livre-arbítrio da vaca, né? Na verdade não somos nós. A vaca é amarrada num poste. Então qual é o livre-arbítrio da vaca? A vaca tem a liberdade de pastar dentro daqueles 10 metros da corda. Então o livre-arbítrio da vaca são os 10 metros da corda. Agora, o que é esse poste que amarra a vaca, né, que não deixa elas passar daqueles limites? Esse poste são as nossas ações do passado, são várias coisas. Hereditariedade, o meio ambiente que nós vivemos, a nossa educação. Ou seja, às vezes por causa da educação, nós temos um livre-arbítrio limitado. Então, várias coisas que nos limitam é esse poste. Né? Esse poste é onde está amarrado a corda. Além disso, existem os fatores que já foram mencionados, os fatores que nós não temos controle, que limitam o nosso livre-arbítrio. São fatores invisíveis. Então, Sri Ramakrishna dizia que apenas Deus é absolutamente livre. Essa é uma frase de Sri Ramakrishna. Que o ser humano, o livre-arbítrio do ser humano é apenas aparente. É apenas Deus que tem completo livre-arbítrio. Então, discutindo mais a respeito do que é a vontade, né? O que é o livre-arbítrio, de acordo com a filosofia, a Vedanta.
Então, o que a Vedanta fala? Um dos principais ensinamentos da Vedanta, que é uma das bases da Vedanta, é que existe uma realidade suprema, uma realidade última, chamada de Brahman. Essa realidade Brahman também é chamada de inteligência cósmica. Essa inteligência cósmica, puro espírito, é não dual. E também é sempre livre, é eternamente livre. Então, Brahman é a inteligência suprema e é eternamente livre, é absolutamente livre. Um outro princípio básico da Vedanta é que, além de existir esse espírito supremo que é eternamente livre, existe o nosso espírito, o espírito do homem, o espírito do ser humano. E o que a Vedanta fala? A Vedanta fala que, na sua natureza essencial, o nosso espírito é o mesmo que o espírito de Brahman. Então, o nosso espírito, que nós achamos que é separado, na verdade, é o mesmo que Brahman. E isso, eles tentam de diversas maneiras, nos Upanishads, nos mostrar isso. De que a nossa natureza verdadeira, na verdade, é a mesma natureza de Brahman. Então, equivale a dizer que nós somos Brahman. Nós somos o próprio Deus Supremo. E tem um mantra dos Upanishads chamado Mahavakya. Mahavakya significa o grande mantra. Existem alguns Mahavakyas nos Upanishads, alguns grandes mantras nos Upanishads, mas um dos mais importantes é Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi significa eu sou Brahman. Então, os monges, aqueles vedantistas, eles meditam sobre esse mantra, eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, livrando-se de todas as limitações, principalmente a limitação do corpo, até realizar que, em realidade, ele é Brahman. Agora, um outro princípio da Vedanta, nós falamos que existe uma realidade suprema que é sempre livre. Existe a alma humana que, em realidade, na verdade, é uma com Brahman. Então, o que é o universo? O que a Vedanta fala que é o universo? Existe Brahman, existe a alma, então o que é o universo? A Vedanta fala que o universo também é o Espírito Supremo. Então, o Espírito Supremo, ele é supremo, ele é absoluto. Ele é também uno com a alma humana, mas ele também é o universo. Então, ele é tudo. O Espírito Supremo é tudo. Isso é uma das consequências básicas da Advaita Vedanta, do princípio da não dualidade. Porque se ele não for tudo, ele já não é não dual. Então, se ele já não é não dual, então ele já é dois, ele já não é um. Então, o princípio básico da Advaita Vedanta é que o Espírito Supremo ele é onipresente. Então, ele transcende o universo, ao mesmo tempo que ele é imanente ao universo. Então, por que o Brahman, sendo o universo, sendo o Espírito mesmo, por que a gente vê, então, uma diversidade de coisas, dualidades, nomes e formas, e nós pensamos que é tudo diferente, que não existe um, existem milhares, infinitos. O que é que causa em nós essa percepção de que existem diversos? A resposta é Maya, que é também um conceito básico da Vedanta. Então, é por meio de Maya, Brahman, que é o Espírito Supremo, parece ser limitado, parece ser dividido em vários, parece ser dividido em muitos. É apenas aparência. É isso que as Escrituras falam. Então, o Espírito Supremo, através de um poder inescrutável, um poder imenso, um poder infinito, ele é como se fosse ele jogado num molde, que é composto de espaço, tempo e causação. Então, esse universo nada mais é do que espaço, tempo e causação. Nomes e formas é isso, espaço, tempo e causação. E o Espírito Supremo, que não tem nenhuma limitação, ele é jogado dentro dessa limitação, que é chamado tempo, espaço e causação. São teorias básicas da Vedanta. Mas, apesar disso, o Brahman infinito ele está além de todas as leis. Ele transcende todas as leis. Se ele não transcendesse as leis, ele não seria sempre livre. Porque para uma pessoa ser absolutamente, para alguma coisa ser absolutamente livre, não pode ser limitado por nenhum tipo de lei. Então ele tem que transcender as leis também. Mas nós vemos que o universo ele segue leis. Ele segue a lei do tempo, a lei do espaço, a lei da causação. Então, dentro do universo, por consequência, não é possível ter uma liberdade absoluta.
Essa é uma das consequências da Vedanta. Dentro do universo físico, nomes e formas, não é possível ter liberdade absoluta, porque a lei limita a liberdade. Então, nós estamos dentro desse universo constituído de tempo, espaço e causação. Por isso, a nossa vontade também, como consequência, tem que ser limitada. A nossa vontade, estando dentro do tempo, do espaço e causação, tem que ser limitada. O nosso livre-arbítrio é limitado. Nós não somos absolutamente livres. Só para dar exemplos com relação a isso, a própria limitação do tempo. Como o tempo nos limita? De diversas maneiras. Por exemplo, eu estou aqui agora, mas 50 anos atrás eu nem existia aqui no plano físico. E daqui a 60 anos também, talvez eu nem esteja mais aqui. Então nós existimos no presente, mas nós não temos controle sobre o passado nem o futuro. Então nós somos limitados pelo tempo. E com relação ao espaço também. Eu digo, eu estou aqui em São Paulo, mas eu não posso estar ao mesmo tempo em Londres, eu não posso estar ao mesmo tempo no Japão. Então o espaço também nos limita como seres individuais. E a mesma coisa a causação. Então tempo, espaço e causação. A causação também nos limita. Se eu coloco a mão no fogo, o fogo vai me queimar. O que me queimou? O fogo. Então o fogo é a causa. Então aqui nesse espaço nós somos limitados por causa e efeito. Se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, eu recebo mal. Então, causa e efeito são coisas que nos limitam aqui dentro de Maya. Então, todas as leis que nós vemos nesse universo são associadas com causação. Então, são leis que nos limitam. Um grande filósofo alemão, que nós já ouvimos falar, Kant, ele falava de duas coisas, duas categorias que existem. Ele falava que existe o nômeno. Ele dizia em inglês, the thing in itself, a coisa em si mesma. Ele chamava de nômeno. E existe o fenômeno. Então, o nômeno, ele transcende tudo. Ele é transcendental. Enquanto o fenômeno, ele está dominado pela lei do tempo, espaço e causação. Isso é um filósofo ocidental falando sobre isso. Então, o tempo, espaço e causação, eles são governados por leis, mas o Espírito Supremo ele não é governado por nenhum tipo de lei. Essa é uma teoria filosófica. Então, surge uma questão que se nós temos realmente, uma questão que já desde o início nós queremos abordar, se nós realmente temos livre-arbítrio para lidar com o universo. Nós temos uma vontade nossa ou essa vontade não é nossa? Se eu faço qualquer coisa, sou eu mesmo que estou fazendo? Ou existe uma outra vontade que está agindo através de mim? Nós vemos que todas as manifestações no universo são feitas pela vontade do ser humano. Até as grandes máquinas que nós vemos, avião, espaçonave, aparelhos, qualquer tipo de aparelho, nós podemos pensar que eles agem independentemente, mas eles agem somente pela vontade do homem, vontade do ser humano. A mesma coisa a pintura, a música, qualquer coisa que você vá fazer, depende da vontade do ser humano. Nós temos a nossa vontade que determina se nós fazemos as coisas ou não. Por exemplo, eu estou pintando um quadro. Eu começo a pintar o quadro e continuo a pintura, mas no momento seguinte eu falo, eu não quero mais pintar, e eu desisto da pintura. Então eu tenho essa vontade, esse livre-arbítrio de começar uma coisa, terminar uma coisa. Se eu quero pular de bicicleta, uma ribanceira abaixo, 10 metros abaixo, eu posso fazer. Então, nós temos a nossa vontade para fazer o que nós queremos. Mas, o que a Vedanta fala? Que todas as manifestações da nossa vontade no plano físico são determinadas ou associadas com a nossa consciência do ego. Então, a nossa vontade está associada com a consciência do ego. E esse ego, ele funciona apenas no plano relativo. Então, essa é uma coisa importante a ser entendida. A nossa vontade está associada sempre com o nosso ego, o nosso eu. O nosso sentimento de que eu sou, eu faço. E, ao mesmo tempo, o ego só funciona no plano relativo. Como consequência, o que nós podemos ter como consequência? Quando a pessoa
realiza Deus, ou realiza o Espírito puro, né, o ego da pessoa desaparece. Ela não tem mais o sentimento de que é ela que está fazendo. Como consequência, se o ego dela desaparece, ela também não tem mais vontade própria. Ela não tem mais a vontade de dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, o que é que está agindo nessa pessoa? Na verdade, é apenas Deus. É a vontade de Deus que está agindo através dela. Então, uma pessoa que realiza Deus, uma pessoa que realiza o Espírito Supremo, ela já não tem mais uma vontade dela. Elas não podem dizer que eu faço isso porque eu quero. No caso de grandes seres, como Sri Ramakrishna, Jesus, Buda, nós não podemos dizer que eles que estavam fazendo porque eles queriam. Na verdade, existia uma força cósmica muito grande agindo por trás deles. A força que movia Jesus não era a força de uma pessoa, era a força do Espírito Supremo. Tanto é que ele disse, né? Eu e meu Pai somos um. Eu faço a vontade do meu Pai que me trouxe. Em diversos momentos, ele disse que ele afirmava que não era ele que estava fazendo, né? Que existia uma força superior agindo através dele. Em todos os grandes santos, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Eles afirmam que não são eles que estão fazendo as coisas, que existe um poder agindo por trás deles. Isso acontecia porque eles já não tinham mais ego, eles já não tinham mais um ego que nós temos, um ego identificado com várias coisas. Em sânscrito é chamado de upadis. Eles já não eram mais limitados por várias coisas. O ego já tinha desaparecido. Então, passa a agir através dessa pessoa uma força muito grande, uma vontade muito grande, que faz elas realizarem coisas sobre-humanas, coisas que deixam um legado por gerações, por milhares de anos, porque era o próprio Deus que estava agindo. Sri Ramakrishna dizia que eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade da Mãe Divina. Então ele falava que quando eu estou falando com vocês, eu começo a falar as coisas e de repente a Mãe Divina traz mais coisa e eu começo a falar. E quando acaba, eu penso que acabei e a Mãe Divina traz mais coisa. Ele dizia que era como um celeiro, né? Aqui na Índia tem muito isso, um celeiro onde eles armazenam os grãos. Aqui no Ocidente eu não sei como é que chamaria isso, acho que moinho. Eles armazenam os grãos bem alto e tem uma pequena saída onde eles retiram os grãos, né? Eles abrem uma torneira e retiram os grãos e vão vendendo aqueles grãos. Então as pessoas vendo aquela torneira, eles acham que o grão está saindo dali. Mas na verdade existe um grande moinho e os grãos estão vindo desse grande moinho. Da mesma maneira, é a Mãe Divina, é esse grande moinho. É a Mãe Divina que traz o conhecimento. E o ser humano é apenas um instrumento nas mãos da Mãe Divina, nas mãos de Deus. Então aí está a suprema realização. Né? Nós realizarmos que nós, em realidade, não estamos fazendo nada. É Deus que está agindo através de nós. Mas enquanto nós tivermos o sentimento de ego, nós acharmos que somos nós que estamos fazendo, nós temos que fazer, nós temos que agir. É isso que Sri Ramakrishna falava. Você não pode, estando cheio de egoísmo, se sentar num canto e falar que é apenas Deus que está fazendo, eu não vou fazer nada. Ou culpar Deus por tudo de mal que você faz. Na verdade, esse sentimento de que apenas Deus faz surge em uma pessoa depois de muita prática espiritual e de muita purificação. A pessoa realmente sente dentro dela que ela não está fazendo nada, que existe uma força que está agindo através dela. Swami Ashokananda, né, um Swami lá de São Francisco, foi o primeiro Swami de São Francisco. Ele dizia que quando ele ia dar palestra, ele não preparava nada, ele não preparava a palestra, ele não fazia nenhum tipo de leitura anterior. O que acontecia, ele falou que na manhã que ele tinha que dar a palestra, logo que ele acordava, começavam a vir na mente dele como se fosse um fluxo muito grande de ideias, sem ele fazer nenhum esforço para isso. Vinha muitas ideias que ele não conseguia nem organizar as ideias, a maneira que elas começavam a chegar. E essas ideias vinham, até o momento da palestra. E quando chegava a palestra, ele simplesmente transmitia aquelas ideias. Então ele dizia que não era nada dele, era uma força que trazia essas ideias. Um outro Swami, que é
ele é um grande erudito, hoje ele é o presidente da Ordem Ramakrishna. Ele contou a história, ele falou pra gente que quando ele era o chefe quando ele estava, né, lá em Mayavati, que fica nos Himalaias, é um centro editorial onde eles editam livros, as pessoas escrevem artigos. E ele dizia que ele só escrevia os artigos quando ele sentia alguma força que impulsionava ele a escrever. Então ele sentava na cadeira, na mesa, na cadeira dele, e ele ficava esperando vir aquela força. E quando vinha, ele escrevia. Ele falava que quando não vinha, ele simplesmente se sentava ali, ficava um tempo e ia embora, não escrevia nada. Ele falou que ele só escrevia quando ele sentia que existia mesmo uma coisa que impulsionava ele a fazer aquilo. Uma vez perguntaram para Swami Brahmananda, que foi o presidente da Ordem Ramakrishna. Ele falou, perguntaram para ele, Maharaj, o senhor toma várias decisões aqui. As decisões que o senhor toma sozinho ou o senhor espera alguma força divina dizer para o senhor o que o senhor tem que fazer? Ele falou, todas as decisões que eu tomo aqui, eu espero ter algum tipo de intuição, algum tipo de resposta de Deus. Então ele falava que ele não tomava nenhum tipo de decisão antes de vir essa resposta. E isso explicava também porque diversas vezes as pessoas perguntavam as coisas para ele e ele não respondia. Ele não respondia naquele momento, ele não decidia naquele momento. Às vezes demorava uma semana, às vezes demorava 2 semanas. Mas quando ele decidia, quando ele resolvia, era sempre a coisa melhor a ser feita, era sempre o melhor. Então, pessoas que se movem na Terra, né, com uma vontade que não é deles, que é uma vontade divina. E isso não é algo que é exclusivo dos grandes santos. Todos nós podemos ter acesso a esse tipo de vontade divina, contanto que a gente purifique a nossa mente. Quanto mais a gente conseguir purificar a nossa mente, mais a gente vai ter acesso a essa vontade divina, desprovida de ego. Então, o Swami costumava falar, né, que o cerne, né, o principal da vida espiritual, não é o quanto você leu, não é o que você frequentou, mas o quanto você conseguiu purificar a sua mente. Porque quanto mais você consegue purificar a sua mente, mais você tem acesso a essa inteligência cósmica, mais você tem acesso a quem você é. Então, o núcleo da vida espiritual é purificação. Então, portanto, não existe uma coisa que a gente possa dizer que é um livre-arbítrio absoluto aqui na Terra. Livre-arbítrio, o arbítrio aqui na Terra nunca é livre, propriamente dito. Sempre está limitado a alguns fatores, muitas vezes invisíveis, pelo fato de nós estarmos no reino de tempo, espaço e causação. Então, se nós analisarmos profundamente a nossa vida, embora a gente creia, né, que nós temos um livre-arbítrio, que a gente possa fazer isso, possa fazer aquilo, nós vamos ver que nosso livre-arbítrio, em realidade, é muito limitado. Nós agimos dentro de certos limites. É uma definição da nossa vontade, que a nossa vontade é uma partícula da vontade universal expressa através do nosso ego. Essa é uma definição boa do que é a nossa vontade. É uma partícula da vontade universal expressa através do nosso ego. Então, a nossa mente e os nossos pensamentos estão agindo de acordo com certas leis e a nossa mente está associada, a nossa vontade está associada com a nossa mente. Como consequência, nossa vontade também está agindo sob certas leis. Então, o próprio termo livre-arbítrio contradiz a si mesmo, porque nosso arbítrio nunca é totalmente livre. Está sempre limitado por alguma coisa. Apesar disso, nós sempre cremos que nós temos certo livre-arbítrio, nós temos nossa vontade, nós podemos criar o nosso próprio destino, vamos dizer assim. Mesmo que seja uma coisa limitada, nós temos a liberdade de dizer que nós podemos criar o nosso próprio destino, apesar dessa liberdade ser apenas aparente. Agora, muito do nosso conceito de liberdade, de que nós somos livres ou não, depende muito de como nós olhamos para nós mesmos também.
A Vedanta, ela afirma muito isso, que a maneira como nós encaramos o universo, que nós encaramos as pessoas, depende muito da maneira como nós consideramos a nós mesmos, como nós olhamos a nós mesmos. Por exemplo, se nós olharmos se nós nos considerarmos que nós somos apenas o corpo físico, né, eu sou apenas um corpo físico, eu sou apenas o corpo. Então, logicamente, nós vamos nos sentir muito mais limitados. Nós vamos ficar muito mais presos a esse molde chamado tempo, espaço e causação. Então, a maneira como nós olhamos, né, a nós mesmos faz toda a diferença. Por outro lado, se nós enfatizarmos em nós a alma, né, se nós enfatizarmos que nós somos a alma, que nós somos um aspecto consciente da inteligência cósmica, ou seja, nós somos parte da inteligência cósmica. Quanto mais nós focarmos nisso, tanto mais nós seremos livres. Então, o nível da nossa liberdade depende da maneira como nós olhamos para nós mesmos. Quanto mais nós enfatizarmos que nós não somos o corpo e a mente, mais livres nós seremos. Mas para isso é necessário prática espiritual. É necessário nós praticarmos, né, que nós não somos o corpo físico apenas. Porque nós seres encarnados, somos uma mistura nesse momento. Uma mistura de alma, corpo, diversos conceitos, matéria e espírito, a alma e o corpo físico. Então, nós seremos menos livres ou mais livres, dependendo de quão forte nós darmos o foco, né, a determinada coisa ou não. Se nós dermos um foco muito forte de que nós somos o corpo físico, logicamente nós nos sentiremos muito aprisionados. E para uma pessoa que pensa que existe apenas o corpo físico e que nada restará após a morte, ela se sente mais aprisionada ainda, porque ela sente que depois da morte eu sou apenas matéria e vai acabar tudo. Então surge muito medo. Pelo contrário, se a pessoa começa, pelas práticas espirituais, a perceber de alguma maneira intuitivamente que ela não é o corpo físico apenas, que ela é algo mais, que existe algo mais que independe do corpo físico, quanto mais ela conseguir sentir isso, mais ela vai se sentir livre e não vai ter tanto medo da morte. Ela vai sentir que a morte é apenas como você está mudando de roupa. Você está deixando uma roupa velha e vai pegar uma roupa nova. Bhagavad Gita fala isso. E que, em realidade, nós, como essência, nós somos livres. Nós estamos apenas passando por diversas experiências através de diversos corpos. Mas, em realidade, nós não somos isso. A nossa essência verdadeira não é limitada por espaço, tempo e nem causação. O que Swami Vivekananda falava, ele repetia isso várias vezes, que nós somos, em essência, essencialmente livres. Já deixa essa ideia de lado de que você é uma pessoa presa, que você é limitado. Né? Afirme para você mesmo que você é livre. Então, Vivekananda falava isso do ponto de vista da alma, nunca do ponto de vista do corpo. Ele nunca falava para você dizer que você é um corpo livre, porque um corpo livre é um paradoxo. O corpo, ele queiramos ou não, ele é limitado por diversas coisas. Decaimento, morte, nós não podemos evitar isso. Doença. Então, muito se fala hoje em dia a respeito de liberdade de expressão. Nós temos liberdade de expressão, podemos fazer o que nós quisermos, mas essa liberdade de expressão é muito limitada. Toda a nossa ideia de liberdade nesse plano físico tem um limite que nós não podemos passar. Se nós tivéssemos uma verdadeira liberdade de expressão, então por que nós não podemos nem mesmo evitar de conclusão que a nossa vontade nesse plano físico é limitada e que a fonte de toda a nossa vontade é que é livre. A fonte de toda a nossa vontade é Deus. Ele sim é livre. Ele é a consciência, a inteligência universal, a inteligência suprema. Ele é livre. Enquanto nós, como inteligência limitada, nós somos aprisionados. Então, o que a Vedanta fala para... Eu vou terminar nesse parágrafo aqui. O que a Vedanta fala? Qual é a solução para isso, então? Se nós temos um livre-arbítrio que é tão limitado, nós não podemos transcender esse livre-arbítrio, limitado por tempo, espaço e causação,
Como nós podemos descobrir essa verdadeira liberdade e aplicar isso na nossa vida diária? Então, a Vedanta fala em diversos pontos, né? Resumindo, desista dos apegos a esse pequeno universo de nomes e formas. Essa é a solução básica. Desista dos seus muitos apegos a esse universo de nomes e formas. A outra coisa, desista dos desejos egoístas. Aniquilem em você mesmo os desejos egoístas. São os desejos egoístas que nos prendem também a essa ideia de que nós somos limitados. A outra coisa que a Vedanta fala, tente olhar além do seu ego aparente. Então, em vez de ficar apegado no seu ego aparente, criado por você mesmo, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, tente olhar além desse ego aparente e tente buscar a fonte do seu próprio ego. Tente buscar quem sou eu. Tente indagar quem sou eu, livre de qualquer atributo. Não coloque atributos em você mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tente simplesmente abordar a questão básica de quem é você, quem sou eu. Isso também é uma maneira de você descobrir a verdadeira liberdade. Uma outra coisa, tente se identificar cada vez mais com uma vontade cósmica. Então, se identifique com uma vontade cósmica. Pense que existe uma vontade cósmica agindo através da sua própria vontade. E tente se tornar um canal para que essa inteligência universal funcione através de você. Como é que a gente pode se tornar um canal para que essa inteligência universal funcione através de nós? Existe uma coisa na Vedanta chamada Ritam. É uma lei cósmica do sacrifício. De que nesse universo está acontecendo constantemente um sacrifício cósmico. Ou seja, nós temos que participar desse sacrifício cósmico se nós quisermos realmente termos certa identificação com essa vontade cósmica. Então, se a gente quer se identificar com essa vontade cósmica, nós temos que participar desse sacrifício cósmico. E como é que a gente participa desse sacrifício cósmico? Tentando cada vez mais diminuir o nosso egoísmo. É dessa maneira que nós participamos. Quanto mais a gente for bem-sucedido em diminuir o nosso egoísmo, mais a gente vai participar desse sacrifício cósmico, que está sempre ocorrendo, chamado Ritam. Tem uma grande teoria da Vedanta a respeito desse sacrifício cósmico. Ou seja, aqui tudo está participando de um grande sacrifício. As plantas, os animais, os seres vivos, os seres animados e inanimados, tudo participa. Os planetas, os astros, tudo está participando de um sacrifício cósmico. É uma coisa cósmica. E se você quer se tornar parte desse sacrifício cósmico, você tem que diminuir o egoísmo. Agir de uma maneira que você se conecte com essa vontade cósmica. Entre em sintonia com essa vontade cósmica. Quando você age de maneira contrária, ou seja, enfatiza a maneira autocentrada de ser, a maneira egoística de ser, o que acontece é que você dissocia-se dessa vontade cósmica. Você dissocia-se desse sacrifício cósmico. E o resultado é sofrimento. Toda vez que você se dissocia desse sacrifício cósmico, o que ocorre é sofrimento. Então, isso são, o que eu falei aqui, são leis, na verdade. Não é coisa, são coisas, não são apenas teorias, são leis do universo. São leis que estão acontecendo de forma constante e que são invisíveis. E que os seres humanos não têm noção de como essas leis estão ocorrendo, são leis cósmicas. A própria lei do karma, que nós temos como se fosse uma teoria separada, ela faz parte dessa teoria cósmica, do Ritam. Então, existe um sacrifício cósmico que está sempre ocorrendo. Os santos e profetas, os grandes santos, eles conhecem essa lei, eles conhecem o que está agindo por trás deste universo. E por isso que eles afirmam que a forma mais sábia de se viver aqui na Terra é você cada vez menos dar ênfase para o egoísmo. Então essa é a maneira mais sábia de se viver aqui nesse universo. Você dá menos ênfase para o seu egoísmo, até que o seu próprio ego seja dissolvido. As pessoas têm muito medo, como Vivekananda falava, as pessoas têm muito medo quando se fala em dissolver o ego, ou a minha vontade vai se dissolver numa outra vontade.
Então as pessoas têm esse medo de perder a sua individualidade. Eu sou um indivíduo, eu vou perder a minha vontade, eu vou me dissolver em algo que eu não conheço. Swami Vivekananda, em resposta a isso, ele falou para uma pessoa que perguntou, mas eu vou perder minha individualidade? E Vivekananda falou, mas você ainda não é um indivíduo. Você acha que é um indivíduo, mas não é. Você só vai ser um indivíduo quando você se identificar com a vontade de Deus, com a vontade cósmica. Enquanto isso, você é apenas uma realidade aparente, uma personalidade que não é real, que é uma coisa que foi criada, que não é real. É como, por exemplo, quando você está sonhando. Quando nós estamos sonhando, nós criamos lá uma personalidade, nós fazemos várias coisas, agimos. Mas quando a gente acorda, nós vemos que é tudo uma ilusão, que aquilo não era uma coisa real, absoluta. E se a pessoa falar para você, não, você é aquela personalidade do sonho, você é aquele rei, você é aquela rainha, ou você é isso, você é aquilo que estava no sonho. Você simplesmente ri da pessoa, você fala, não, como é que pode ser? Aquilo era apenas um sonho, não é real. Da mesma maneira, essa nossa personalidade que nós criamos aqui nesse mundo, do ponto de vista mais elevado da realização suprema, é tão irreal quanto um sonho. É como se a gente tivesse, aquele que realizou Deus, vê essa nossa personalidade criada aqui apenas como um sonho. Isso está no Vivekachudamani. Isso está um verso explicando exatamente isso. Que para um ser realizado, esse sentimento de personalidade que se tem aqui é apenas um sonho. Ele vê isso apenas como um sonho que não é real. Da mesma maneira como nós vemos o nosso sonho, a nossa personalidade do sonho, como sendo irreal. Eu não consegui terminar tudo, mas quando tiver uma outra oportunidade, eu vou abordar a respeito das práticas, as práticas da yoga que ajudam que nos ajudam, a nos identificar cada vez mais com essa vontade cósmica. Boa semana a todos, namastê.